Obrigado. Bem-vindo, Paulo Nogueira Batista Júnior. Mais uma vez, vamos aqui dialogar sobre a economia brasileira. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, e você? Tudo em paz. Paulo, antes de você entrar aqui, eu estava acompanhando a fala do presidente Lula com a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia. Eu acho que você vai ficar orgulhoso, porque o Lula falou assim com muita firmeza, contestou os subsídios europeus, falou que o Brasil não vai fazer um acordo com o Mercosul que signifique desindustrialização do Brasil, e disse que o Brasil vai se reservar o direito de fazer política industrial. Não sei se você chegou a ver, mas acho que foi uma reafirmação da soberania agora há pouco, né, de um presidente que tem aquilo que você chamou na nossa conversa passada de flexibilidade e espinha dorsal ao mesmo tempo, né? Exato, eu assisti só um pedaço, Léo, dessa manifestação do Lula. O que eu vi me agradou muito, como você antecipou. Ele, com jeito, com diplomacia, diz claramente à representante europeia: olha, esse acordo é desequilibrado. Não usou essas palavras, mas estava bem implícito ali, bem claro, não era tão difícil perceber, né? Ele chamou atenção para o fato de que os europeus e americanos estão engajados neste momento numa política de reindustrialização com subsídios, com intervenção estatal. Abandonaram a bandeira que nós aqui chamamos de neoliberal, né? E se voltaram para uma política mais atuante do Estado. E ele disse: olha, nós aqui no Brasil, você há de compreender, nos reservamos o direito de fazer o mesmo. E ele chamou atenção, Léo, para vários problemas no acordo Mercosul-União Europeia. Primeiro, para o fato das condições, das cláusulas climáticas implicarem sanções e retirada de acesso ao mercado. Isso é uma graça, né? E disse assim: olha, nós somos parceiros que temos que ter, se a gente quer ser parceiro estratégico, nós temos que ter confiança mútua e não ficar falando em sanções, né? E chamou atenção para que medidas posteriores ao fechamento do acordo em 2019 pela Europa afetaram o equilíbrio desse acordo ainda mais, porque implicaram a adoção de medidas extraterritoriais de proteção com argumentos verdes que afetam exportações, potencialmente, exportações brasileiras de sede, de primários e de manufaturados. Então, o Lula está caminhando na direção certa, né, que é, sem romper relações com a União Europeia, não tem porquê dizer a eles: olha, esse acordo que vocês propuseram é intrusivo demais, é invasivo demais, não está equilibrado, então vamos tranquilamente arquivá-lo, né, e buscar novos caminhos, né? Exatamente. E hoje de manhã, Paulo, eu vou botar aqui na tela, a gente colocou uma notícia no ar, que era essa aqui, ó. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pressiona o governo Lula a colocar a questão indígena no centro da sua agenda. E disse que com isso o Brasil pode vir a se tornar uma superpotência verde. Como é que você vê essa questão indígena, ambiental, no meio dessas discussões econômicas? Não sei por que os europeus têm essa postura, né? Eu não vi ela falar isso, estou vendo o resumo que você botou aqui, mas eles vêm visitar um país e ficam ditando regras sobre como nós vamos tratar nossos assuntos internos, né? Inclusive as nossas relações com os brasileiros de indígenas, né? Isso não é assunto para ela. Ela que se atém aos temas que dizem respeito à relação Europa-Brasil, né? Mas você acha que esses assuntos, Paulo, em alguns momentos, eles escondem um certo protecionismo? Ah, sem dúvida, ao que se chama de protecionismo politicamente correto, né? O protecionismo verde, né? Invocando questões sociais, questões trabalhistas, até questões indígenas, questões ambientais. Os países protegem os seus setores menos competitivos contra competidores externos fortes, né? Isso eles são craques em fazer, né? Ou seja, quer Antigamente, dizer, lançam mão desses argumentos que as boas causas que todo mundo é a favor, né, mas na verdade por trás disso pode haver uma má intenção, né? a coisa mais fácil do mundo é expressar bons sentimentos, né? Mas muitas vezes a expressão de bons sentimentos oculta hipocritamente a defesa de interesses específicos nacionais, né? A hipocrisia, Léo, antes era bandeira tipicamente inglesa. Eu até disse uma vez num artigo que a hipocrisia para os ingleses era uma segunda natureza. Eu estou vendo que os europeus, de um modo geral, incorporaram esse traço do caráter nacional inglês, né? A hipocrisia é tremenda, né?
Exatamente. A Olivia Cardoso está dizendo assim: ó, os europeus e os Estados Unidos querem sempre penalizar os mais pobres e nunca se penalizam. Jogo sujo, não as penalizações que seriam as sanções. Queria insistir nesse assunto, Paulo, porque hoje também o presidente da CPI do 8 de janeiro, que também foi o relator do marco temporal, ele fez uma crítica à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, acho que usou palavras ali duras e tal, mas enfim, está dizendo o seguinte: olha, diz que o meio ambiente no Brasil às vezes é usado como uma arma inimiga do crescimento econômico, né? E aí ele fala: o dilema do governo é ter apenas 130 deputados alinhados ideologicamente com a esquerda, precisar que o agronegócio continue sustentando a balança comercial e ter uma ministra do meio ambiente xiita, né? Acho que a gente nunca discutiu esse assunto. Como é que você vê essa questão de equilíbrio entre exportação agrícola, agronegócio, meio ambiente no Brasil? Justamente essa dicotomia desenvolvimento, defesa do meio ambiente precisa ser superada, porque no século XXI, à medida que avança o século XXI, cada vez mais o desenvolvimento terá que ser sustentável do ponto de vista ambiental. O desenvolvimento predatório que caracterizou os séculos XIX e XX está superado, ou deve estar superado, se é que a gente quer continuar vivendo nesse planeta. Não é isso? Essa convicção tem que se espraiar. Agora, partindo dessa premissa que me parece razoável, não quer dizer que cada país não deva, ao preservar o seu meio ambiente, abrir espaço para o desenvolvimento. Por exemplo, a Amazônia, como se diz, como disse o Lula, dizia até o Bolsonaro, se não me falha a memória, a Amazônia não é um santuário. Tem milhões e milhões de brasileiros vivendo na Amazônia que precisam ter um modo de vida. Então, o governo tem que abrir caminho para que exista um modo de vida para os brasileiros nessas regiões, mas que esse modo de produzir e de gerar renda não seja destrutivo de um valor fundamental que é a floresta, os indígenas e a floresta, né? Então, é um equilíbrio, como você diz, como você falou na sua pergunta, aqui tem um equilíbrio. Então, fanatismos xiitas ambientais, assim como agricultores predatórios, não tem lugar no Brasil do século XXI. Se a Marina é xiita ou não, é uma questão que eu não sei te dizer. Talvez ela seja ligeiramente radical, mas é normal. Ela é o quê? Ministra do Meio Ambiente. Então, ela tem que puxar a brasa para a sua sardinha. Certamente, esse é o papel dela. E como é que você vê o agronegócio brasileiro de maneira geral? Porque, enfim, o Brasil já teve ministros da Agricultura, Roberto Rodrigues, que trabalhou no governo Lula, e dizia que o Brasil tem conseguido, por exemplo, expandir drasticamente a sua produção agrícola sem avançar em áreas de florestas. Muitos contestam esses dados. Você avalia que o agronegócio brasileiro ele é relativamente sustentável? Tem que ser, Léo, cada vez mais, se não for o suficiente, terá que ser porque a participação no mercado mundial cada vez mais vai exigir isso. E os países que não cuidarem da sustentabilidade das suas cadeias de produção voltadas para fora serão penalizados, seja por protecionismo verde, seja por preocupações legítimas dos países com o meio ambiente, né? Então, eu entendo até, por exemplo, os europeus, eles têm regras ambientais rigorosas agora, né? E eles não querem que as empresas deles, submetidas a essas regras ambientais rigorosas, fiquem expostas à concorrência de empresas estrangeiras que não obedecem nos seus países de origem a regras minimamente compatíveis, entende? Então, o agronegócio brasileiro, eu acho que já tem uma parte grande desse agronegócio que se alinha a essa preocupação, tem que ser um agronegócio sustentável do ponto de vista do seu desenvolvimento, né? É isso aí. Bom, Paulo, esse ano saiu hoje, isso foi manchete do Estado de São Paulo no dia de hoje. O Brasil deve fechar o ano com superávit na casa dos 70 bilhões de dólares em 2023. Já tem gente dizendo que o presidente Lula está com sorte, né? Um novo boom das commodities. Nunca, vamos dizer assim, é mérito dele, quase sempre é a sorte, mas ele tem muita sorte, então, se isso for verdade. Como é que você vê isso, Paulo? Esses números, na verdade, que são muito fortes, e se você confirma essa ideia de que há bons ventos aí no campo externo para o Brasil. Isso do Lula ter sorte é verdade, mas não quer dizer que ele também não tenha mérito, né? E sorte é importante, viu, Léo? Tem uma anedota sobre Napoleão Bonaparte, que uma vez ele tinha que nomear um militar, escolhendo um militar, aí apresentaram a ele um candidato que era fantástico,
com méritos extraordinários, ele disse, olha, eu quero saber uma coisa, ele tem sorte? O Napoleão... Exatamente. O Lula é um general marechal com sorte, né? Agora, também ele é um político extremamente habilidoso, né? Sabe negociar, sabe priorizar. Então, essa combinação de competência com sorte tem levado o nosso presidente muito longe, né? Por exemplo, esse superávit comercial de 70 é mérito do governo? Não necessariamente, mas reflete o fato da economia brasileira ser forte, ter um setor exportador forte, que neste momento se beneficia de uma alta dos preços dos produtos exportados pelo Brasil, das commodities, né? Então, nós temos uma conjunção muito boa. Você tem, veja bem, exportações das commodities em alta, preços de produtos importados pelo Brasil em baixa, não é? Com efeitos positivos sobre a inflação, né? Exatamente. E a gente está tendo, né, graças a isso também, Paulo, uma tendência de apreciação da moeda brasileira. O real está mais ou menos estabilizado aí. Aliás, o dólar na casa dos 4,88, 4,90, por aí, o que também contribui para a queda da inflação. Lógico, a gente falou da última vez, você falava, olha, um crescimento da economia brasileira de 2% é muito pouco. Mas talvez os números sejam até melhores, né? Pelo que está acontecendo. Você mordeu a língua, Paulo, para a gente brincar aqui? Quer dizer, você acha que você foi excessivamente pessimista com a economia brasileira? Olha, acho que eu e a maior parte dos economistas morderam a língua, porque a economia, por enquanto, está indo melhor em 2023 do que se esperava, né? É engraçado, né, Léo, porque você tinha dois tipos de pessimismo, entre aspas, né? O pessimismo do mercado, que se expressa em projeções que estão sendo rapidamente revistas, né? De maneira até um pouco constrangedora para quem fazia as previsões, que era o pessimismo dos adversários, do pessoal que tinha má vontade pela direita, digamos assim. E pela esquerda, os economistas que julgavam que o governo estava cauteloso demais, subordinado demais às premissas de mercado, e que com o Banco Central praticando juros estratosféricos, a economia ficaria basicamente estagnada. E não. Agora você vê... Olha, eu não me recordo, olhando aqui a Focus, que é aquela pesquisa semanal do Banco Central, eu não me recordo de um ajustamento tão rápido nas expectativas de crescimento que foram olha aqui, eu estou lendo aqui, de 1% para 1,7% para 1,8% em questão de 3 semanas. 1,8% do PIB em 2024. E pode ser mais, viu? Pode ser mais. Porque com o carry-over estatístico que tem até o primeiro trimestre, se a economia ficasse estagnada até o final do ano, já daria mais que 2%. Então é bem possível que chegue aí, o governo vai prever 2,4%, né? Isso. E olha, os próprios economistas do governo morderam a língua, porque as projeções do Banco Central e do Tesouro eram inferiores a isso, né? E os do FMI também, e os da OCDE também, e os do Banco Mundial também. Então todo mundo errou. Felizmente, porque tudo indica que o Brasil... Eu não digo que o Brasil terá um crescimento espetacular esse ano, não é isso que eu estou dizendo. Mas será bem melhor do que aquilo que se previa no início deste ano, há poucos meses atrás, né? Exatamente. O Zé Marques está dizendo aqui, a sorte acompanha os campeões. Alguém fez um comentário interessante aqui, ó, esse aqui do Fábio Ribeiro. Sorte é oportunidade aliada à competência, né? Exatamente. Quer dizer, e aí, Paulo, você acha então que no final das contas as políticas do ministro Haddad acabaram dando certo? E essa, vamos dizer assim, quer dizer, essa estratégia que ele adotou, né, de conciliar com o mercado, ao mesmo tempo encontrar espaço para tentar melhorar a arrecadação e investimentos, qual a avaliação que você faz hoje da Fazenda? Olha, por que a economia está surpreendendo positivamente até agora? Por questões assim que nada tem a ver com a orientação da política macro, em parte, por exemplo, a safra super positiva, que puxou muito o PIB para cima no primeiro trimestre, né? O PIB cresceu dominado pela agropecuária. Isso foi um fator. Fatores externos, alta de preços de produtos exportados pelo Brasil, que favorece a economia, né? Agora, também houve fatores internos aí. O que provocou o crescimento? É uma pergunta que ainda não está claramente respondida. O crescimento inicial deste ano. Eu creio que talvez, Léo, uma coisa que o próprio Haddad mencionou, mas não frisou nas suas declarações, é que a PEC de transição ela abriu espaço para gastos públicos que impulsionam a economia.
Ou seja, ela já imprimiu a política fiscal expansionista, moderadamente expansionista, que economistas como eu pediam, entende? Então, o argumento do Haddad era o seguinte: não vamos sobrepor ao impulso fiscal dado na PEC de transição novas medidas expansionistas. Não, vamos aguardar. E acho que essa posição do Haddad está se mostrando razoável. O que fez o Lula? O que fez o governo Lula? Aproveitando justamente o espaço dado pela PEC de transição, aumentou o salário mínimo em R$ 300, ampliou o programa Bolsa Família, elevou o limite de isenção do imposto de renda da pessoa física e tomou outras medidas que são medidas que geram impacto sobre a demanda e, portanto, sobre o crescimento, né? Então, não é, de novo, não é que nós estejamos navegando numa expansão extraordinária, mas começou um processo de recuperação. Porque, veja, você lembra, Léo, é curioso a gente lembrar o que a gente próprio dizia aqui, né, no seu programa. Nós vimos de uma política, de uma economia em desaceleração no final do governo Bolsonaro, pronunciada, atribuída, com razão, à política de juros. E muitos de nós diziam, bom, a política de juros continua escorchante. Se a desaceleração começou, será que ela não vai prosseguir no primeiro trimestre? Tanto mais que veio o colapso das Americanas, lembra? Claro. Que gerou uma sensação de que haveria uma crise de crédito e a economia se mergulharia numa recessão. O próprio Haddad aí errou, né? Que o Haddad passou a dizer, diante do colapso das Americanas, que o Banco Central seria forçado por uma crise de crédito a baixar a taxa de juros. Isso não ocorreu. Então, em resumo, economista, quando se fala em futuros, está sempre pisando num terreno muito escorregadio, né? Mesmo quando fala do passado. A economia é tão ruim em matéria de precisão que ela não prevê nem sequer o passado, pelo menos no Brasil não, né? Acho que não só no Brasil, entende? Então, por isso que eu digo, sabe, Léo, duas coisas. Se o economista não sabe prever cientificamente, duas implicações. Primeiro, o economista não pode ser dogmático. Segundo, a política econômica não pode se amarrar a regras rígidas, porque o futuro é incerto. Eventos inesperados acontecem, então é importante preservar a margem de manobra da política econômica. Exatamente, flexibilidade, né? Na verdade, o que matou até fazendo uma curiosidade, né? O que matou a Argentina depois da estabilização econômica lá do Plano Cavalo foi a falta de margem de manobra, né? Eles foram se apegar àquela dolarização e até hoje não conseguiram sair disso. E o Brasil, felizmente, escapou, né? Mas, excelente exemplo, Léo. Esse foi uma das coisas mais extraordinariamente rígidas que eu já vi, esse Plano Cavalo. E deu com os burros na água, né? Exatamente, exatamente. Mas, Paulo, eu queria te perguntar se nesse cenário, porque hoje também saiu o Boletim Focus, que apontou previsão de inflação de 5 e alguma coisa para esse ano e de 4 só para o ano que vem. A situação do Roberto Campos Neto ficou insustentável, né, na defesa da taxa de juros. Já estava difícil, né? Agora tem como não baixar? Dá para arrumar alguma desculpa? Esse pessoal é rico em desculpas para manter juros altos, né? Mas eu creio que os juros vão começar a cair. E eu não sei por que tem que esperar a reunião de agosto, de setembro, já pode começar a próxima, acho que agora no final de junho, né? Porque todos os indícios estão aí de que a taxa de juros agora realmente, a atual taxa de juros é indefensável, né? Porque com a inflação caindo, as expectativas de inflação caindo, o juro real sobe ainda mais. Então, para manter o juro real no nível extraordinariamente alto em que ele estava antes, o Banco Central tem que reduzir a Selic nominal. Então, de novo, por que o governo fica dizendo o Banco Central tem condições de baixar na reunião de agosto? Não, antes, né? Mas eu digo isso assim, sabendo que do Banco Central a gente não pode esperar, senão reduções modestas e tardias. Não é daí que virá o alívio para a retomada da economia. Isso que você fala é muito importante, né? Quando a gente olha que a inflação está caindo, a taxa de juros está lá em 13,75, a taxa de juros real, o rendimento econômico dos aplicadores no Brasil está pornográfico, né? O Brasil virou um paraíso dos rentistas, como eu costumo dizer, né? Porque eu não tenho notícia, Léo, de um lugar no mundo que ofereça ativos públicos, né? Títulos públicos, líquidos, com juros reais exorbitantes e sem risco de crédito. Porque o Brasil, como dizem os defensores da teoria monetária moderna com razão, o Brasil é um país que tem moeda, dívida em moeda nacional,
Portanto, não existe, na verdade, risco de crédito associado a deter títulos públicos. Então, você veja, é uma tríade absurda: liquidez, juro alto, risco de crédito negligível ou zero. Não é Mas isso? se a dívida crescer demais, fica insustentável também, né? Mas eu creio que nós estamos bastante longe disso. A dívida líquida do setor público, consolidada, é da ordem de 60%. Nada de extraordinário, entende? Certamente. Paulo, o que pode dar errado? Quer dizer, onde é que, assim, quer dizer, olhando, obviamente, né, quer dizer, vamos imaginar, esse ano, crescimento 2,5%, 3%, ano que vem também crescimento, inflação baixa. Quer dizer, tudo indica que o governo Lula será um ano, quer dizer, que o Brasil está entrando num ciclo de retomada, né? Mas você vê com preocupação algum fator internacional, o tema da guerra ainda, o que te preocupa hoje no ambiente? Olha, tem uma preocupação que transcende muito a nossa questão econômica, né? Que preocupação diante da qual a nossa questão econômica parece irrelevante até, que é o risco de uma guerra nuclear a partir do que está acontecendo na Ucrânia, né? Mas deixando de lado esse cenário extremo, o que pode dar errado? Pode dar errado, por exemplo, o Banco Central, apesar de tudo que foi feito, de tudo que se disse, insistir em juros reais extraordinariamente altos, o que implica desequilíbrio fiscal, via custo da dívida, e dificuldade de manter a retomada do crescimento e de geração de empregos, né? Isso pode dar errado. Pode dar errado também o arcabouço fiscal, viu? Que está tramitando no Senado. É possível que a meta de 2024 se mostre muito difícil de alcançar, o tal déficit zero, o que obriga o governo a tomar medidas restritivas no campo fiscal, junto com os juros reais altos do Banco Central, medidas fiscais restritivas, ou descumprir a meta e se sujeitar aos gatilhos punitivos que o arcabouço traz, né? Então, essa é outra coisa que pode dar errado. A política monetária, por um lado, e a política fiscal, por outro, né? Excesso de austeridade, né? Aliás, aproveitando aqui, recebi de um amigo, Paulo, e eu queria botar aqui, até compartilhar, vale como sugestão para o público. Não li ainda, mas me pareceu muito interessante. Isso aqui, olha, esse livro que foi lançado pela Cláudia Matei, ela fala assim, ó, como os economistas inventaram a austeridade e pavimentaram o caminho para o fascismo. Foi escolhido pelo Financial Times como um dos livros do ano. Você acha que a austeridade leva ao fascismo? Pode levar sim, porque se a austeridade é aplicada de maneira violenta em momento errado, por exemplo, a economia já deprimida, gera desemprego altíssimo e acaba minando a democracia. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha, em 32, 31, 32 e 33. Os governos finais da República de Weimar, ainda democrática, aplicaram políticas de austeridade fiscal muito fortes, uma economia combalida já, e aprofundaram a recessão, geraram 6 milhões de desempregados, e foi isso que ajudou muito Hitler a chegar pela eleição ao poder, entende? Então não há dúvida que austericídio, como dizem, pode ser a origem pode minar a própria democracia. Certamente. E Andréa Matos pergunta: o limite de investimento de 2,5 é um risco? Esse crescimento de real máximo de 2,5% no gasto primário, que é uma das regras, que é o novo teto, na verdade, né? Esse que ela menciona é o novo teto. É mais flexível que o anterior, sim. O anterior era um congelamento de gasto em termos reais por 20 anos. Esse é um sistema que permite um crescimento de até 2,5%, se isso for compatível com o comportamento da receita. Mas pode ser que 2,5% seja insuficiente, ela tem razão. Exatamente. E aqui vou agradecer aqui a Maria Carmen, está dizendo, o doutor Paulo sempre com sua análise elegante e refinada. Para a gente ir caminhando para o fim, Paulo, a gente já está com o próximo convidado aqui, eu queria te perguntar, a gente comentava hoje de manhã um dado interessante da pesquisa IPEC, que foi encomendada pelo jornal o Globo, que está caindo a rejeição ao presidente Lula entre os mais ricos. O Breno Altman, que veio hoje aqui cedo, ele falava o seguinte, falou, tem muita gente que votou no Bolsonaro que descobriu que a campanha difamatória contra o presidente Lula era completamente mentirosa, né?
A começar pelo Paulo Guedes, que dizia que em 6 anos em 6 meses o Brasil virava Argentina, depois Venezuela, enfim. Como é que você vê essa mudança, essa maior aceitação, vamos dizer assim, do presidente Lula no chamado andar de cima? Pode ser um indício de preocupante, né? O que ele está fazendo de errado para agradar esse andar de cima, que no Brasil é tão retrógrado, né? É tão atrasado, né? Mas eu não sei, eu não vi essa pesquisa, não quero tirar conclusões daí. Eu só digo o seguinte, volto a dizer, veja quem te aplaude e pensa em quem tu está te transformando, entende? Certos aplausos são comprometedores, né? Os aplausos de Mas se a gente parar para pensar que o Lula, ao final do segundo governo, tinha um apoio quase que restrito, né? Ele está ampliando a sua. Eu acho que ele não está perdendo também entre os mais pobres, né? Esse é um ponto importante. fundamentalmente é isso. O Lula precisa cuidar dos mais pobres, garantir distribuição de renda, sem promover uma confrontação com as elites do atraso. É isso que ele tentou lá atrás, é isso que ele está tentando de novo. E o instrumento, a pessoa que faz essa ponte, é o Haddad, que é habilidoso, como é o Lula também, e que consegue uma certa aceitação junto ao mercado financeiro. Então, eu às vezes brinco que está indo de longe demais, brinco não, critico, né? Mas a verdade é que o ministro da Fazenda, ele não pode governar em confrontação com o mercado, ele tem que encontrar algum modus vivendi. É isso que o Haddad está tentando. Só não pode ir longe demais, né, Léo? Não pode se Claro. tornar cooptação do governo e do ministro da Fazenda por interesses que foram, na verdade, derrotados na eleição, né? Fundamentalmente. Você acha que esse período fascista vai ficar para trás na história do Brasil? Daqui a pouco a gente vai ter a inelegibilidade do Bolsonaro. Você sente o Brasil voltando para uma certa normalidade, Paulo? Começou a volta à normalidade, mas o risco de uma recaída autoritária, fascistoide, não foi afastado de jeito nenhum. Nem no Brasil, nem no mundo, nem no mundo ocidental, onde vários países sofrem. A Alemanha, por exemplo, está sofrendo a ascensão da extrema-direita, o Chile, né? Então, o Brasil, a Argentina tem um candidato de extrema-direita nas eleições deste ano, Milei. Então, nós não podemos repousar sobre os louros. É bem possível que, se o governo Lula fracassar, se o governo fracassar, por exemplo, na área econômica, a tendência de fortalecimento da oposição, incluindo na oposição essa extrema-direita, existe, né? Então, cedo para comemorar. É isso. Vamos ficar em alerta. Paulo, obrigado mais uma vez. Sempre muito bom falar com você. E até a próxima oportunidade. Valeu. Forte abraço.